No CodeLines Evaluator, avaliação de desempenho, as avaliações começam pela definição do processo de avaliação. Na definição do processo de avaliação serão escolhidos os fatores que serão usados na avaliação. Também serão definidos os participantes da avaliação, seus papéis de avaliadores ou de avaliados, e como estarão distribuídos por grupos de avaliação. Para criarmos um processo de avaliação, devemos clicar no menu Operações e, em seguida, no submenu Processos de Avaliação e em Criar um processo de avaliação. A janela de criação do processo de avaliação é exibida. Esta não é a janela onde serão dadas as notas de avaliação, mas onde serão definidos vários parâmetros que irão guiar a avaliação. Esta janela é dividida em duas abas. A primeira conterá as definições dos dados gerais sobre a avaliação. Estes dados deverão ser fornecidos antes que se possa passar para a segunda etapa, onde serão definidos os participantes da avaliação. Enquanto um mínimo de informações não forem fornecidas e salvas na primeira aba, a segunda aba não ficará habilitada. A informação mínima que se deve informar nesta aba é o título da avaliação. O título será usado para identificar a avaliação na lista de avaliações que irão se acumular com o passar do tempo. A qualquer momento que se queira alterar as definições do processo da avaliação, será possível localizá-la na lista de avaliações e comandar a sua abertura para que essa janela novamente seja exibida e as alterações possam ser feitas. Vamos então atribuir um título a esta avaliação. Avaliação do setor administrativo, segundo semestre 2014. As avaliações podem ter um período determinado para que os seus participantes avaliadores deem as notas nos avaliados. Este período é definido nos campos data para iniciar avaliações e data para encerrar avaliações. Fora deste período, os participantes não poderão dar novas notas ou modificar as já dadas. Na ausência de informações sobre este período, os participantes poderão exercer seus papéis sem limitação a qualquer momento, a menos que as avaliações sejam suspensas pelo usuário que estiver no controle do processo. Outro período que pode ou não ser fornecido é o período de referência, que é informado usando os campos início do período a que se refere a avaliação e fim do período a que se refere à avaliação. Esse período é usado para documentar o período que está sendo considerado para fins de avaliação do desempenho que os avaliados tiveram dentro dele. É importante que os avaliadores e avaliados sejam informados sobre este período para darem suas notas levando em conta apenas o que se passou dentro do período de referência. A descrição é outro campo opcional e serve para escrever um texto mais longo que o título e que sirva para esclarecer o que for necessário sobre a avaliação para fins de documentação. Abaixo da descrição, temos a lista dos fatores de avaliação. Nem todos os fatores precisam ser usados. Aqueles que não forem do interesse para a avaliação podem ser desmarcados nesta lista. Além do nome do fator de avaliação, a lista de fatores dá acesso a uma informação que corresponde ao significado do fator. Clicando na seta para baixo à direita do nome do fator, um texto explicativo se expande detalhando o significado do fator de avaliação. Por ser uma lista longa, no caso de ser mais fácil desmarcar todos os fatores e marcar apenas os poucos que serão usados, podemos clicar no botão Desmarcar Todos e apenas marcar os que nos interessarem. O botão Inverter Marcação permite que se desmarque apenas os que se quer usar. E ao clicarmos nesse botão, os que estavam desmarcados se tornam marcados e vice-versa. Ao lado da lista de fatores, temos duas opções. Permite autoavaliações e liberar relatórios destinados a avaliadores principais. A primeira opção é autoexplicativa. Ao marcarmos Permite autoavaliações, estamos definindo que os participantes avaliados poderão entrar no programa e também se autoavaliarem. Ainda assim, veremos mais adiante que poderemos desmarcar esta permissão para alguns grupos de usuários e até mesmo para usuários individualmente. A opção Liberar relatórios destinados a avaliadores principais libera alguns relatórios que contenham informações com orientações aos avaliadores sobre como tratar com os seus avaliados e às vezes até como tratar o grupo todo como uma unidade. Quando os relatórios estiverem liberados, esses avaliadores poderão entrar no programa e gerá-los apenas com as informações que lhes disserem respeito individualmente. Na base da janela, temos o botão Importar de já existente.
Este botão permite que se importe todas as definições de um outro processo de avaliação já existente para este novo que está sendo criado. Por exemplo, este processo é para avaliar o que se passou no segundo semestre de 2014. Havendo um processo de avaliação parecido já feito para o primeiro semestre, os dados deste processo poderão ser importados para o novo. As avaliações são criadas inicialmente em estado suspenso, ou seja, os participantes avaliadores não poderão dar notas nos avaliados enquanto a suspensão não for removida. O botão Liberar avaliações é usado para remover a suspensão para que os avaliadores possam dar suas notas nos avaliados. O botão Salvar salva as alterações feitas nesta aba e sempre que alguma informação nesta aba for modificada, a próxima aba fica inacessível enquanto as alterações feitas aqui não forem salvas. Uma vez que se tenha salvo as informações introduzidas nesta aba, podemos seguir para a etapa de definição dos participantes e dos grupos de avaliação. Mas isto será tratado no vídeo que representa a segunda parte da criação de processos de avaliação. Até lá!